Tema de hoje: onde você está em meio a esse contexto que nós estamos vivendo na vida no século 21? Onde você está? Você vai entender essa pergunta lendo comigo um texto da palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, abra por favor no livro de Gênesis, no capítulo 3. Esse capítulo tem um significado muito importante para a humanidade, para nós, e nós podemos aprender algumas coisas tremendas, abençoadas para as nossas vidas através desta palavra. Gênesis capítulo 3 é o chamado relato da queda do homem, versículo 1, que na NVI, a versão que nós usamos, aliás, diga-se de passagem, nós compramos algumas Bíblias da tradução NVI, ou na versão NVI, que é uma versão mais abrasileirada do português que usamos no Brasil. Estão na portaria, valor R$40, tem ali para todos os gostos, até para os jovens, tem ali com a capa ali do leão e tal, se você quiser, aproveite, R$40 apenas, está aí na portaria, desfrute se você quiser ler a palavra de Deus diariamente na tua casa. Ah, pastor, mas eu tenho no celular. Pois é, se acabar a bateria você não lê, mas se tiver ela escrita você lê. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a astúcia da serpente. Versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Versículo 5: a serpente disse: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu ou comeu também. Versículo 7: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8: ouvindo a mulher, o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Versículo 10: e ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Versículo 12: disse o homem: olha, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Versículo 13: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. 14: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens.
Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. 16: a mulher, Ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Versículo 17: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Versículo 20: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. 21: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. 22: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Versículo 23: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual fora tirado. 24: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Só até aí. Como eu disse, dá para sugar muita coisa daqui, aprender muita coisa. Eu não tenho muito tempo para falar sobre vários aspectos que estão aqui contidos nesse texto. Eu quero tratar nessa manhã a questão principal aqui desse texto, que foi o pecado que eles cometeram. E por isso, esse pecado trouxe para eles uma vida diferente do que Deus tinha proposto. Lendo esse texto, eu até vi aqui, o diabo parece que ele é tão inteligente, e não é, porque se ele fosse inteligente, ele faria primeiro o homem comer o fruto da árvore da vida, para depois comer o do proibido. Porque se o homem tivesse comido do fruto da vida, o pecado perduraria eternamente. Foi isso que Deus declarou aqui no final: agora vamos colocar um anjo junto à árvore da vida para que ninguém coma desse fruto. Ou seja, ele queria destruir esse relacionamento entre o homem, mulher e Deus. E ele, como diz o próprio texto, em forma de serpente, ou sei lá, se manifestou na existência da serpente, pela declaração de Deus, ou pela palavra que Deus lançou sobre a serpente. Provavelmente, alguns estudiosos entendem assim, a serpente não era um ser rastejante, ela deveria ter uma outra forma de se mover, mas por conta do que foi feito através dela, veio a questão de Deus dizendo: olha, agora você vai rastejar sobre o seu ventre. Enfim, como eu disse, são algumas curiosidades e questões que estão contidas aqui. Mas é interessante analisar esse texto, porque existem algumas reações nossas quando nós pecamos. Todos nós pecamos. E a questão aqui principal: qual foi a reação, ou qual é hoje a reação nossa quando nós pecamos? Bom, primeiro, a gente nunca, ou na maioria das vezes, reconhece o nosso erro. Eu me lembro, comentava essa semana com uns irmãos que a gente estava batendo um papo, questões que nós tivemos aqui no passado na nossa igreja, e duas pessoas na época acabaram se afastando da igreja por causa de um pecado terrível.
E elas reclamaram. Poxa, o pastor não falou com a gente foi esquecido. E eu disse para quem me falou isso, eu falei assim: a gente não esqueceu. Nós não esquecemos, ao contrário, a pessoa que se afastou. Porque geralmente a pessoa, quando ela peca, ela começa a se afastar de Deus e do convívio dos outros. Elas que se afastaram, eles é que se afastaram. E eu me lembro de ter dito na época o seguinte: pelo que eu entendo da Bíblia, quem busca misericórdia, encontra. Passado um tempo, 1 ano, 2 anos, uma destas pessoas me procurou, conversamos, oramos, Deus tratou, ela permitiu o tratamento, foi liberta, foi liberto, e hoje, graças a Deus, está servindo ao Senhor numa outra igreja, para a glória do Senhor, está lá, firme, a gente sempre se fala. Mas a maioria dos seres humanos, eles não reconhecem o seu erro. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro de Davi, no Salmo 32, versículo 5, acompanha aqui no telão, ou no paredão, como queiram. Davi disse assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, Davi sabia que, em vez de esconder-se, em vez de achar que ele não tinha errado, como Saul errou e quis consertar, se justificando, na verdade ele só tinha que reconhecer que ele errou, ele desobedeceu uma ordem de Deus, ponto. No Salmo 51, 3, depois daquele grande, se bem que não existe pecado grande nem pecado pequeno, pecadão nem pecadinho, existe pecado, a consequência que pode ser grande ou pequeno. Salmo 51, 3, Davi, quando tinha sido acusado pelo profeta Natã do pecado que ele tinha cometido, ele olha e fala assim: eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Isso está no Salmo 51, 3. Se você pegar outra parte da história, por exemplo, o povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida, boa parte deles, acima de 20 anos, porque eles pecavam e não reconheciam seus erros. Eles reclamavam, eles falavam mal contra Moisés, contra Arão, contra Josué. Aquele momento que teve aquela reunião, que Josué e Calebe, os dois que estiveram lá e viram o lado bom daquele lugar que Deus tinha prometido, e foram tentar transmitir o povo quis apedrejar, o povo quis matá-los, o povo se revoltou, porque povo é povo. E é interessante que numa dessas reclamações deles, eles sofreram sanções. Números capítulo 21, versículo 4, na versão NVI vem com essa expressão: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Acompanha aqui no telão, obrigado. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Versículo 5, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Estavam falando mal do maná que vinha do céu e das codornizes que Deus mandou para eles. Versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. 8, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Versículo 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
Por que eu te dei esses exemplos aqui bíblicos? Meu irmão, quem conhece Deus sabe. Provavelmente, se Adão tivesse chegado, em vez de se esconder, se ele tivesse chegado diante de Deus e falado assim: realmente Deus, eu errei, eu pequei. Provavelmente, a sequência da vida de Adão não seria essa que foi determinada por Deus. Mas o problema das pessoas, o nosso problema de seres humanos, é que a gente não reconhece o nosso erro. A gente sempre arruma uma justificativa. Segundo, qual foi a justificativa de Adão? A justificativa do ser humano sempre é jogar a culpa no outro. Gênesis 3,12, nós lemos, só para repetir: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele jogou a culpa na mulher. Aí Deus pergunta para a mulher: quem foi que fez isso? Ela falou: foi a serpente que me enganou. Porque a tendência do ser humano é sempre jogar a culpa nos outros. Por exemplo, a pessoa tem uma vida difícil, a vida dela está difícil financeiramente e tal. Aí qual é a reclamação, qual é a desculpa? Meu pai não deixou para mim herança. Se meu pai tivesse deixado herança, a minha vida é melhor. Bobagem, desculpa. Porque está cheio de gente que não teve pai e trabalhou, se esforçou, honrou ao Senhor, e Deus honrou e abençoou e vive uma vida abençoada. Papo furado. Tem gente que fala assim: a culpa dessa situação é do diabo. O diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, tudo é o diabo. Irmão, toma cuidado com as coisas que você fala. Não joga a culpa no coitado do diabo. A culpa muitas vezes é nossa, nós que entramos nos problemas. O diabo só pintou a situação, você que cai, como ele fez com a serpente, com Eva. Ele pintou uma situação, ele falou algo. Muita gente joga a culpa no diabo da situação que está vivendo. O mundo está assim. Irmãos, o mundo está assim porque as pessoas se deixam ser usadas pelo diabo. Se você tiver um compromisso com Deus, se você honrar Deus, se você servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, a Bíblia diz, não sou eu que digo, o diabo não tem poder para tocar na minha vida e na tua. Isso é bíblico. Então, se você está passando uma situação difícil, provavelmente, na maioria esmagadora das vezes, você que entrou nessa situação. Então não adianta jogar a culpa no outro. A culpa de eu estar nessa situação que está vivendo é a crise mundial. A culpa de eu estar nessa situação é porque ninguém veio atrás de mim. Como eu disse aqui há pouco de duas pessoas que foram aqui da igreja. Pastor Marcelo Ramos, que esteve pregando domingo passado de manhã, ele falou algo aqui que eu gravei no coração. Existe uma diferença muito grande, ele disse. Existe uma diferença muito grande entre ovelha perdida e filho que foi embora, pegou as coisas e foi embora. Ele falou, existe uma diferença, porque ovelha perdida é ovelha perdida, o pastor vai atrás. Agora, filho pródigo, que saiu porque cometeu erro, porque quis ser diferente, porque foi embora, não, ele é que tem que reconhecer e voltar, que foi o que aconteceu numa dessas duas pessoas. Então não adianta jogar a culpa, é que ninguém veio atrás de mim, a igreja não se preocupa comigo. Irmão, se tem alguém assistindo nessa situação, a culpa é tua, você que quis sair. Se você tivesse permanecido firme, você ia encontrar a misericórdia, encontrar o perdão de Deus, e as pessoas que estão aqui com certeza iriam ajudar, porque a gente sempre ajuda todos, é simples. A culpa de eu estar nessa situação é do governo, o governo não me dá nada. A culpa de eu estar nessa situação é a circunstância. Irmão, irmã, para pensar. Muita situação que nós vivemos, nós que tomamos a decisão. E depois a gente joga a culpa no outro. Nós que escolhemos. Eu já falei aqui situações da minha vida, N situações da minha vida, que eu já passei. E foram escolhas minhas. Eu tentei até justificar, mas não adianta, fui eu quem errei. E o dia que eu cheguei diante de Deus e reconheci, falei, Senhor, eu errei.
Por exemplo, quando eu tive uma empresa, eu deixei de trabalhar no banco, um lugar seguro, um salário bom, para ir trabalhar de proprietário de uma empresa, para ganhar um pouquinho a mais, mas sem os benefícios que o banco me dava, e depois de 5, 6 anos, a empresa veio a pique, veio um programa do governo, eu acabei me estrepando, perdi tudo, e aí eu fiquei triste, choramingando, e aquela história, pô, a culpa foi do ex-sócio, foi da ex-sócia, aí eu caí na lábia, né, como o meu filho sempre brinca, o Pica-Pau falava assim, né, foi tapeado, né? Eu fui tapeado, eu entrei de gaiato no navio, mas entrei consciente. Perdi tudo. O que eu tive que fazer? Chorar não dava, eu tinha uma mulher e filho e aluguel para pagar. Eu tive que me colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu tive um zoião, meu zoião cresceu, eu achei que eu ia ganhar mais, acabei perdendo, estou aqui sem nada, me ajuda. E Deus foi abrindo portas, foi um processo, foi 1, 2, 3 anos. Para abrir uma porta de emprego, para voltar, mas eu reconheci o meu erro, fui eu que errei, eu deveria ter pensado melhor para tomar aquela decisão. Terceira questão que acontece quando nós pecamos, e aconteceu com Adão, geralmente a gente quando peca, sai da luz e vai para a escuridão, na escuridão não aparecem os nossos erros. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, que descobriu que estava nu, ele foi para detrás de uma árvore, foi para detrás das outras árvores, pegou algumas folhas e tampou a parte genital dele, da mulher, e ficaram ali. Quando a gente se esconde na escuridão, quando a gente começa a esconder coisa lá no fundo do coração, quando a gente começa a guardar mágoa, quando a gente começa a guardar pecados, erros, palavras que nós falamos e deveríamos já ter pedido perdão, isso começa a definhar o nosso corpo. Salomão explicou muito bem isso em Provérbios 28:13. Ele diz que quem esconde os seus pecados não, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por esse versículo dá para entender porque que muita gente não vai para frente, porque que muita gente não prospera. Simplesmente pelo fato de guardar coisas dentro de si, de ficar na escuridão. Por último, para fechar aqui o que eu quero tirar e sugar desse texto, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, que nem tudo é o que parece. Como assim, pastor? Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore parecia agradar ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Meu irmão, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que estão te oferecendo. Como eu disse aqui em outras vezes, o diabo, pelo menos nisso, ele é bom em enganar, em iludir. Ele é bom no que ele faz, ele não é tonto. A Bíblia nos relata aqui a descrição que foi dada para a serpente. A gente entende que foi o diabo que entrou ou de forma de serpente conversou com a mulher. A Bíblia nos diz que a serpente era mais astuta, o mais astuto dos animais selvagens daquela época. Isso me chamou a atenção. Astuto, segundo o dicionário, é que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens, que não se deixa enganar, é esperto, matreiro, astucioso, é hábil para fazer maldades, enganando outros, é velhaco. Isso quer dizer astuto. E o diabo, ele é astuto. O inimigo, ele é astuto, ele não é tonto, ele sabe oferecer o que eu quero e o que você quer. E ele chega na mulher e fala para ela assim: escuta, aquela árvore lá, Deus falou para você não comer. Sabe qual é o medo de Deus? Vocês não vão morrer. O medo de Deus é que vocês sejam igual a Ele. E quando ela olhou para aquele fruto, o texto diz, isso chamou a atenção. Ela olhou e falou: nossa, que fruto bonito. Deve ter dado porque, com aquela explicação que psicólogos e esses maîtres aí de restaurante ensinam, né? A pessoa primeiro come com os olhos, né? Ela olha, se a comida for bonita, ela come. Segundo, ela come com o nariz, né? Ela
para depois comer ou morder. Foi o caso de Eva. Ela olhou e falou: nossa, que coisa bonita, está me dando água na boca, ó. E mordeu. Que o diabo é assim, ele sabe como oferecer as coisas para a gente. E a gente cai, por quê? Porque a gente esquece quem nós somos. E é aqui que eu quero chegar nesta manhã, irmãos, para a gente daqui a pouco participar da ceia. Porque a primeira pergunta de Deus para Adão não foi assim: o que você fez? Ou ele poderia ter perguntado também para Adão assim: por que você pecou? Não. Deus, com muito amor, ele chegou e falou assim: Adão, onde você está? Onde está você? Deus estava preocupado em saber onde e como Adão estava naquele momento pós-erro. Deus não estava ali para acusá-lo. Deus estava ali para ajudá-lo. E provavelmente hoje nós aqui, Deus está perguntando para cada um de nós, por isso que eu citei no começo, no contexto do mundo atual, onde estamos nós? Deus, a gente sabe que está aqui, Deus vê todas as coisas, Deus ouve todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, ou seja, não adianta querer se enganar ou querer enganar Deus. Nós temos que hoje aprender a olhar para dentro de nós e ouvir essa pergunta ressoar nos nossos ouvidos: onde está você? Porque quando você pergunta hoje para algumas pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, onde você está? Eu estou fraco, eu estou triste, depois da pandemia, irmão, irmã, pare de se esconder, pare de arrumar desculpas. Deus está interessado na tua vida, Deus quer salvar a tua vida, Deus te ama, Deus me ama. Por causa dessas situações que a gente vive, a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros. A gente tem a mania de se afastar de Deus, de ir para a escuridão. Saia da escuridão em nome de Jesus, venha para a luz. Deus amava e ama tanto o ser humano, que ele pergunta para Adão: Adão, onde está você? E é interessante, meus irmãos, essa pergunta, porque quando a gente peca, o pecado, como Adão disse, traz medo. Pequei, Deus agora vai, eu estou lascado. Bom, eu já falei para vocês, era o que a gente aprendia no passado. Pecou, meu filho, já espera, vai cair um raio na tua cabeça. Você vai morar nos infernos, Deus vai te castigar, Deus vai acabar com a tua raça. Era o que a gente ouvia. A gente tinha mais medo de Deus do que propriamente dito das coisas, das circunstâncias que nós vivíamos. E eu não preciso ter medo de Deus, eu temo a Deus. O temor que eu tenho para Deus, que a Bíblia nos ensina, é aquela questão assim, de honrá-lo, de conhecê-lo, de temer por saber que Ele é um Deus santo, que Ele se interessa por mim, que Ele se interessa por você, que Ele me ama com amor incondicional, ao ponto de todo dia, enquanto tiver vida, Deus está do meu lado, me livrando, me libertando, e se eu reconhecer o pecado diante dEle, Ele vai me perdoar, porque Deus perdoa. É isso que as pessoas não entendem. O pecado deforma, o pecado destrói, o pecado até cega. Por isso que a Bíblia diz: para isto se revelou Jesus, para destruir as obras de Satanás. Jesus, Ele se revelou para acabar com esse medo que nós temos no coração quando a gente erra. E errar é humano, Deus sabe que a gente erra, essa não é a questão aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 10, Adão respondendo a pergunta de Deus: onde está você? Ele falou: eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. E esse princípio do medo é o resultado da quebra de relacionamento com Deus. E quando a pessoa peca, ela fica com medo.
Ela acha que daí para frente as coisas não vão dar mais certo. Ela acha que daí para frente Deus não vai amar mais, Deus não vai perdoar mais, porque ela ouve de um de outro. Você vai ver, você vai pagar, miserável, pelo que você fez, você vai ver. E Deus não é assim, irmãos. Ah, pastor, como assim? Deus, Ele ama. E quando a gente reconhece, eu já te dei exemplo aqui, Davi, ele sofreu sanções. Davi pagou um preço caro pelos seus pecados, mas ele jamais deixou de reconhecê-los diante de Deus. Ele abriu o coração e falou: errei mesmo, Senhor, tudo que o Senhor está falando realmente tem que acontecer na minha vida. Eu errei, eu sei, mas Deus, por favor, eu só te peço uma coisa. Salmo 51, não tira de mim o teu espírito, porque sem a tua presença eu não vivo. Davi, quando ele pecou, ele não foi para a escuridão, ele não jogou a culpa nos outros, ele não ficou falando mal, ele foi diante de Deus e falou: realmente, o que o profeta falou, Senhor, estou aqui, eu errei, é verdade, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria um monte, porque o que mais tinha era animal para fazer sacrifício, eu faria um monte. Mas eu sei que agora o Senhor não quer sacrifício, eu sei que agora o Senhor quer um coração contrito, arrependido, e eu estou aqui, Deus, eu estou aqui diante do Senhor. E Deus teve misericórdia de Davi, e a própria Bíblia relata que ele é um homem segundo o coração de Deus. Blaise Pascal, um físico, matemático, filósofo e também teólogo, ele era francês do século 17, ele definiu o homem como nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada, um ponto intermediário entre o nada e o tudo. Pastor, o que ele quis dizer? Para muita gente hoje, o infinito não existe, esse relacionamento com Deus é bobagem. Em relação ao nada, realmente para eu viver essa situação mesmo de nada, de pecado, porque Deus não perdoa, porque Deus não tem misericórdia, eu tenho que mergulhar mesmo no pecado e viver a vida, como eu já ouvi de pessoas que disseram: eu prefiro viver aqui a vida e curtir minha vida doidado, porque depois no inferno, vai ter mulher bonita, cerveja eu não sei se tem, mas mulher bonita é capaz de ter, né? Mas tudo sofrendo eternamente, porque um dia rejeitaram a presença do Senhor. Muitas pessoas estão perdidas, irmãos, muitas pessoas estão perdidas, porque para a maioria das pessoas, a vida não vale a pena viver, principalmente quando ela reconhece Jesus e depois de um tempo ela se afasta, ou aquele que está cheio de pecados e acha que Deus jamais vai amá-lo, vai perdoá-lo. É interessante, meus irmãos, que ao ouvir os passos de Deus, Adão se apressa em esconder atrás das árvores. Ele ouviu os passos, Deus está chegando, saiu, se escondeu. Mas o interessante também é que quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele ouviu: Adão, onde está você? Ele saiu da escuridão, das árvores, e foi lá e falou: estou aqui, Deus. E talvez essa seja a atitude difícil de se ver hoje no coração dos cristãos do século 21. Todos estão escondidos atrás dos seus problemas, dificuldades, pecados, sonhos, desejos. Estão esquecendo de se relacionar com Deus. Meu irmão, minha irmã, toda manhã quando a gente levanta, Deus está sempre conosco, do nosso lado, todos os dias, pronto para nos ajudar, pronto para nos transformar, pronto para trazer algo de novo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e nem chegou no teu coração. Mas a gente está tão iludido, tão ligado com esse século 21, com esse mundo de hoje,
que a gente ouve de Deus falar: onde você está? Eu estou aqui, Deus, eu estou aqui empurrando com a barriga, eu estou aqui, sabe, Deus, o Senhor sabe como é que é, né? Eu estou aqui, todo mundo peca, eu também estou pecando, todo mundo mente, eu também estou mentindo, as pessoas não querem mais na igreja, eu também não estou mais afim de igreja, Senhor, então eu estou aqui, Deus. E as pessoas hoje estão se escondendo atrás do seu orgulho, as pessoas estão se escondendo atrás do seu egoísmo, da sua vaidade. E muitas vezes nós preferimos dar desculpas, inventar desculpas. E eu quero encerrar aqui falando algo ao teu coração, e você entenda isso nessa manhã. Quando Deus perguntou para Adão: onde você está? Provavelmente Deus estava querendo falar para ele assim: escuta, Adão, o que vai ser da tua vida? O que vai ser da tua vida? Você está aí escondido, você está aí, o que vai ser da tua vida? Você errou, né? Pecou. O que vai ser da tua vida? Deus poderia ter perguntado para ele também, através desse onde está você: onde você quer chegar na tua vida? O que você pretende? Como é que você vai usar essa sua vida? O que você vai desfrutar? O que você vai viver daqui para frente dessa tua vida? O que você vai fazer? Porque Adão pecou e ele se escondeu. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele sai e ele se apresenta diante do Senhor. Apesar das sanções que ele sofreu, Deus jamais deixou de se afastar de Adão, de Eva e de toda a humanidade. Apesar de Deus ser santo, Ele ainda está olhando para a humanidade de hoje, para mim e para você, e perguntando: onde você está? Talvez alguns digam assim: mas pastor, Deus não é onisciente? Lógico, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia a decisão que Adão ia tomar, Deus sabia onde Adão estava. Então por que Deus perguntou: onde está você? É uma pergunta retórica, porque Ele já sabia a resposta. Deus perguntou para Adão: onde está você? Para que ele pudesse despertar, para que ele pudesse olhar para dentro de si, para que ele pudesse tomar uma decisão de viver uma vida diferente, depois do erro que ele tinha cometido, depois de tudo que ele tinha vivido com Deus e estava acabando de perder. Ainda assim, apesar de ter que trabalhar, apesar de ter que plantar para colher, Deus estava com ele todo o tempo. Deus sempre o ajudou, como Deus está conosco todo o tempo, Deus nos ajuda. Se você conhece a história de Abraão, Isaac, de Jacó, de Davi, de Pedro, de Paulo, e outros grandes homens na Bíblia, esses homens foram encontrados por Deus. Deus os chamou para fazer a diferença. E eu não canso de repetir aqui nessa igreja: se Deus me encontrou, se Deus te encontrou, é aquele que chamou a gente para a gente fazer a diferença e marcar essa geração. Como? Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações, então eu não me escondo mais, ao contrário, eu me aproximo mais diante do Senhor e falo para ele: Senhor, os meus defeitos, o Senhor sabe, as minhas fraquezas, o Senhor conhece. As minhas orações ultimamente têm sido assim: o Senhor conhece as minhas fraquezas, me ajuda. O Senhor conhece os meus erros, o Senhor conhece as dificuldades que eu enfrento, mas ainda assim eu estou aqui, diante do Senhor, de coração aberto, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Deus podia ter acabado com tudo ali. Você pecou, Adão? Já era. Mas não, Deus é tão bom, tão misericordioso, que eu repito aqui para encerrar: Deus não perguntou para ele assim: escuta, por que você pecou? O que você errou, cara? Não falei para você?
Que essa é a mania nossa, né? Quando alguém comete um erro, a gente quer chutar o banquinho. Deus não, Deus fala assim: onde você está, Adão? Aí ele ouve a voz de Deus, ele reconhece: poxa, Deus ainda se importa comigo. Saiu de trás da árvore e foi. E se apresentou: Senhor, estou aqui. Nesta manhã, esse mesmo Deus vivo e poderoso está conosco aqui. Que essa pergunta possa ressoar no teu ouvido. Você possa refletir agora: onde você está? Por que você foi chamado para Deus, por Deus? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Para você ficar escondido, para você ficar pecando, errando, mentindo? Até quando você vai viver essa vida? Até quando você vai viver dando murro em ponta de faca, empurrando com a barriga? Até quando você vai viver longe de Deus? Você vai viver só olhando para Deus: Deus é bom. Até quando? Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você desfrute da presença dEle. Mas para desfrutar da presença dEle, a gente precisa se desnudar, a gente precisa deixar a luz dEle entrar dentro de nós. E quando ela entrar em nós, ela vai mostrar os nossos erros. E aí a gente corrige e continua se aproximando de Deus. A questão que estou levantando nessa manhã: provavelmente, se Judas, em vez de correr arrependido, em vez dele se matar enforcado, provavelmente se ele tivesse corrido aos pés de Cristo e falado: Jesus, puxa vida, que mau caráter que eu fui, não era para eu ter feito isso, o Senhor me perdoa. Eu tenho certeza absoluta que Jesus fala: claro, Judas, você está perdoado. Da mesma forma que ele fez com Pedro. Que Pedro errou, Pedro pecou, Pedro fugiu, Pedro era Pedro. Mas quando ele soube que Jesus tinha ressuscitado, ele correu aos pés do Senhor, falou: Senhor, o Senhor está vivo, eu estou aqui. Quem busca misericórdia encontra. Quem entende o que é e onde está, sabe que Deus está presente, Deus está vendo tudo. Salmo 139:8, Davi disse: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, o que eu vejo na vida de Davi, na vida de Adão, de Eva, na vida dos outros que eu citei: Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, eu vejo que Deus não desistiu deles, como Deus não desistiu de mim, nem desistiu de você. Por isso que eu quero transferir essa pergunta para o teu coração nessa manhã, para você pensar sobre isso. Que você fala assim: Deus sabe. Sim, Deus sabe. E você sabe onde você está? Você sabe o que você está vivendo? Você sabe que isso pode destruir tua vida? Você sabe que isso pode te afastar de Deus? Você sabe que isso pode te levar para a morte? Você sabe onde você está? Você sabe por que você foi chamado? Você sabe que Deus te ama bastante, que Ele não desistiu de você, e todo dia Ele está insistindo para você voltar para Ele, para você olhar para Ele, para você depender dEle. O que falta para a gente entender isso? Enfim, quero encerrar aqui lendo com você, se você tem a Bíblia aí, vamos ler juntos 1 Pedro capítulo 2. Glória a Deus. Apóstolo Pedro, depois do encontro com Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, aquele maravilhoso tempo de Atos, capítulo 2, depois de pregar 3.000 almas se converterem, depois de levantar pessoas, ganhar pessoas para Cristo, levantar algumas igrejas, a escrita que foi direcionada a Pedro, 1 Pedro capítulo 2, acho que Pedro entendeu o propósito de Deus, a pergunta de Deus para ele. Versículo 1, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, livrem-se de hipocrisia,
de inveja e de toda espécie de maledicência. 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Para quê? Ele explica: para que por meio dele cresçam para a salvação. 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Versículo 4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 6: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Versículo 7: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Versículo 9, ele diz: vocês, porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que legal! Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 e último: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro entendeu. Onde você está? Tem duas situações. Uma das situações, ele estava pescando e estava até meio que nu lá pescando, e quando Jesus chegou, ele ficou constrangido e: eu não sou digno de estar na tua presença. Mas ainda assim Jesus esperou, chamou ele para perto, teve misericórdia, o amou. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso: Jesus te ama. Jesus te ama. O que falta é nós entendermos a pergunta de Deus. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei com quem você se envolve ou está envolvido. Eu não sei o que você faz durante a semana. Eu não sei nem o que você fala. Mas Deus sabe. E essa pergunta veio hoje ao meu coração, ao teu coração, dizer: onde você está? Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele foi, se apresentou e disse assim: eu estou aqui, Deus. Que nesta manhã você possa ouvir a voz do Senhor e reconhecer os teus erros, sair daqui liberto dos teus pecados, aqueles erros que você cometeu, deixa para trás. Passe a viver a partir de hoje uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gosto muito de exemplificar uma história que eu ouvi em Israel em 99. Um homem que se converteu, chamado, ou pelo menos denominado, Kippá. Eu já contei essa história algumas vezes aqui. E esse homem, depois de Paulo, depois de Jesus, depois de Paulo, ele se converteu, e ele se converteu ao ponto de sentir arder no coração o desejo de falar de Jesus para as pessoas. E ele saía vilarejos e mais vilarejos para falar de Jesus para os judeus, para as pessoas de outras
etnias, para pessoas de outros países. Ele saía pregando, pegava o seu barquinho, ia e saía pregando. E uma vez, segundo contaram essa história, ele chegou num lugar, já era noite, aquela noite estava escura, muitas nuvens, tampou aquela luminosidade que a lua às vezes proporciona, e o caminho que ele conhecia ficou meio desconhecido. Naquela época não tinha lanterna, ele só tinha uma noção, e diz que ele saiu por aquele caminho e começou a andar, imaginando: eu vou chegar em tal lugar, até um ponto que ele chegou e tinha um forte de soldados romanos. E o guarda que estava lá em cima, no forte, que observava tudo, ele gritou para ele: quem és tu? E ele ficou ouvindo aquilo: o que fazes aqui? E ele pensou de novo. O guarda: quem és tu? O que fazes aqui? Aí veio no coração dele, ele perguntou: ei, quanto você ganha para gritar isso? O guarda respondeu: por quê? Porque eu quero te contratar, quero te pagar um valor para você ir na minha casa uma vez por semana que seja, e de manhã você grite lá: ei, quem és tu? O que fazes aqui? Para eu nunca me esquecer que eu sou alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e estou agora na presença de um Deus vivo, com o coração aberto, deixando que a sua presença entre em mim, que você possa viver isso. Chega de brincar de crente. Abra o teu coração ao Senhor hoje, abra a tua vida, deixa Ele mudar a tua vida. Ele está aqui para mudar a minha e a tua vida hoje. Perdoe pela minha emoção, mas quando eu falo disso, eu sinto Deus falando ao meu coração, e eu sei que Ele está aqui. Ele não está aqui para me acusar e te acusar, Ele está aqui para nos perdoar, para a gente participar da ceia, para a gente viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quem és tu? O que fazes aqui? Onde você está? Feche os teus olhos e pense nisso agora, em nome de Jesus. Mais uma vez, temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de um Deus vivo que nos ama, de deixar a vida passada para lá, de entender o chamado, o propósito. A gente aprende tanta coisa com esse texto. O inimigo está aí tentando tirar a gente da presença de Deus. Cuidado, jovens, cuidado, homem, mulher, não caia na cilada do inimigo. Não ouça a voz do maligno, ele é astuto. Ouça a voz do Senhor perguntando para você mais uma vez: onde você está? Lembre-se quem é você. Lembre-se o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Deus não desistiu de Adão. Deus não desistiu de mim nem de você. Enquanto houver vida, haverá oportunidade a gente se aproximar dele, a gente sempre lembrar: quem somos nós? Nós somos alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que teve os pecados perdoados, que tem o nome escrito no livro da vida. O que fazes aqui? Eu estou aqui para louvor e glória do meu Senhor, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para falar deste amor de Jesus para as pessoas. É isso que eu estou aqui para. Deus me chamou para isso. Portanto, nessa manhã, eu não vou fazer apelo para você vir à frente aqui, não. Mesmo assentados, eu convido você a falar com Deus. Se você quiser no final me procurar, a gente ora até juntos aqui. Mas agora eu quero
te encorajar a você olhar para dentro de si e entender essa pergunta: onde você está? Você está vivendo como? No meio do pecado? Da mentira? Você está enganando quem? Os outros ou a você mesmo? Porque a Deus ninguém engana. O que você está vivendo hoje? Que situação é esta que você está vivendo hoje? Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver afastado de Deus? O que falta para você tomar uma decisão? Receber Jesus como Senhor e Salvador? Ser batizado? O que falta para você? Coragem? Posicionamento? Falei isso terça-feira passada na reunião de oração para uma pessoa que estava aqui. Eu disse: você precisa se posicionar. Eu já recebi Jesus. Pois é, mas você não foi batizado, você não está firme, você não tomou uma posição. Por isso que o inimigo vem, por isso que ele está fazendo o que está fazendo na tua vida. Deus tem te abençoado e você não tem visto isso. Você está querendo viver uma outra vida. Posicione-se diante de Deus. Vamos orar, oramos. O que falta para muita gente é tomar o posicionamento. E Deus está falando para você hoje aqui: onde você está? Adão ouviu, mesmo com medo, ele se aproximou diante de Deus, e Deus teve misericórdia, Deus preservou a vida dele. Da mesma forma, coloque-se diante de Deus hoje, lembre-se quem você é, lembre-se o preço que Jesus pagou. Sai dessa vida, fortaleça-se, firme-se na presença do Senhor. Ele está aqui mais uma vez nesta manhã.